E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Teófilo Bevilacqua e mais uma vez estamos aqui para tratar de redação. Nesse caso e hoje, tratar do desenvolvimento. Quando nós começamos a pensar no desenvolvimento, quando a gente pensa nessa palavra desenvolvimento, para muita gente é algo absolutamente assustador. Por quê? Porque é no desenvolvimento que, de fato, a sua argumentação vai ocorrer. É claro que ela ocorre na introdução, é claro que há um tom de argumentação na intervenção social. Mas é no desenvolvimento o espaço em que a argumentação efetivamente ocorre para convencer o corretor ou um provável leitor a respeito da sua ideia. Que ideia? A tese. A tese é uma primeira questão que nós temos que levantar. Só existe desenvolvimento porque existe uma tese. Afinal de contas, desenvolver nesse sentido é sinônimo de aprofundar de maneira organizada. Desenvolver nesse sentido é provar, é explicar, é problematizar uma afirmação lançada na introdução, que é o quê? A tese é a sua declaração sobre o tema que você se responsabilizou por provar. E é muito simples notar isso. É muito simples perceber a relação direta que há entre o desenvolvimento e a introdução, no caso, especificamente, em relação à tese. Imagine que você tem uma tese qualquer sobre qualquer coisa, não é? Por exemplo, você diz que eu detesto, ou o mar é o pior lugar do mundo, por exemplo. É uma tese. Mas ela, por si mesma, sozinha, é só uma tese, é só uma declaração. Ela só ganha valor de verdade a partir do momento que você explica e apresenta ideias e apresenta argumentos para que ela, sobre o seu leitor, ganhe valor de verdade. Então você vai apresentar argumentos. Por exemplo, você vai apresentar o argumento de que existe muito vento, argumentos fúteis que eu estou aqui só apresentando para vocês. Existe muito vento, a água salgada prejudica a pele. Você vai apresentar argumentos para justificar o motivo pelo qual você acredita que a praia é o pior lugar do mundo. Então, a função do desenvolvimento é justamente esta. Se a introdução é para apresentar a tese, a função do desenvolvimento é para desenvolvê-la, é para fazer com que ela ganhe um valor de verdade e você impregne esse desenvolvimento, você dê uma conotação a ele de argumentatividade. Não é? Então, há alguns problemas que, de um modo geral, podem ocorrer no seu texto. Eu espero que não ocorra, mas, de um modo geral, ocorre nos textos de muitos alunos. Primeiro, não haver tese é um problema. Se o desenvolvimento é da tese, como não haver tese? É possível que a introdução não traga uma tese e que haja desenvolvimento, mas é meio estranho. A tese é a luz que vai iluminar o seu desenvolvimento, a tese é o que justifica o desenvolvimento. Outra coisa também muito frequente, desenvolvimentos, argumentações sem relação com a tese. Há pessoas que lançam uma tese muito bem definida, clara, mas que, quando vão desenvolver, desenvolvem outros argumentos. Então tenha muito cuidado com isso. Desenvolva, argumente de maneira organizada a tese. Outra característica do desenvolvimento: cada parágrafo de desenvolvimento tem que ter uma ideia central, que vai ser desenvolvida através de ideias secundárias. Mas cada parágrafo não pode ser uma misturada de ideias soltas. Ele tem uma ideia central, não é? A sua argumentação é produto de quê? É produto de escolhas. E é nesse sentido que a gente tem que falar de outras duas características do parágrafo de desenvolvimento: unidade e coerência. Quando eu falo em unidade, é porque se o seu parágrafo vai ter uma ideia central, no caso, essa ideia central ela precisa ser explicada. Quer dizer, as outras ideias de dentro do parágrafo vão buscar explicá-la. Não é? Então, por exemplo, se você diz que o futebol brasileiro, na tese você diz que o futebol brasileiro já não tem o mesmo encanto do passado. Isso motivado porque hoje se pensa mais em dinheiro e os atletas são mais midiáticos que qualquer coisa. Por exemplo, qual a ideia central? Que o futebol brasileiro, no caso que você escolheu, o primeiro aspecto, que só pensa em dinheiro. Então essa é a ideia central do parágrafo. E essa ideia central vai tentar ser explicada por outras ideias, não é? Dentro do parágrafo. Então você vai dar exemplo, você vai usar
conhecimentos de outras áreas dentro desse parágrafo para provar a ideia da relação dinheiro-futebol. Afinal de contas, o parágrafo de desenvolvimento nada mais é que um encontro, é uma mescla entre conhecimentos de outras áreas que você traz, uma citação, um fato histórico, dados estatísticos, definição, para que você use para provar essa ideia central associada à sua opinião, à sua análise dentro do parágrafo. Então, não pense o parágrafo de desenvolvimento fora disso e pratique sempre mais e leia sempre mais. Até a próxima.